Eu quero agradecer ao presidente, ao Marquinhos, né, por ter cedido esse espaço após a solicitação do sindicato. Quero agradecer a presença dos profissionais da enfermagem que estão aqui, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, representantes do SAMU, né, auxiliares de enfermagem. E a nossa vinda aqui ela não é à toa, né, ela vem com um compromisso que nós firmamos aqui nessa casa no ano passado. Se os vereadores lembram, no ano passado, a gente veio aqui com a categoria das agentes comunitárias de saúde e as agentes de controle e combate de endemias, né? Naquele momento, nós conseguimos chegar no entendimento onde as agentes comunitárias de saúde e os agentes de combate a endemias conseguiriam, na sua carreira, o piso nacional, né? Categorias importantes que fazem um trabalho relevante ao município, né? Visto hoje que nós temos um surto de dengue no município de Palhoça. E nós não viemos aqui apenas para trazer esse fato. A gente vem aqui hoje não com o compromisso e com o sentimento que nós viemos na última vez que tivemos aqui, Marquinhos, presidente. Por quê? Da última vez que nós viemos aqui foi para agradecer à Câmara Municipal o compromisso que teve com o sindicato, né, de não ter aprovado aquele projeto que foi enviado pelo Executivo, o primeiro projeto. O projeto foi refeito e depois ele foi aprovado. Naquele momento, né, nós voltamos aqui e agradecemos pessoalmente a cada vereador e à mesa que estava posta naquele momento. Por quê? Porque foi um momento importante de valorização da categoria, da carreira da categoria, né? Nós temos hoje aqui a agentes comunitários de saúde que vieram em solidariedade também à enfermagem, né? Mas a nossa vinda na tribuna aqui hoje, ela se dá por um motivo um pouco diferente. E é um motivo que vai trazer um pouco de indignação, um pouco de insatisfação, inclusive raiva, né, da categoria, pelo que está acontecendo, pelo distrato do Executivo em relação à categoria. Vereadores, na última database, a database e a negociação coletiva do sindicato acontece em março, inicia em fevereiro, finda em março e é aplicada em abril. Acontece que em mesa de negociação, nós tivemos 3 mesas de negociação com o Executivo, o prefeito em ata assumiu o compromisso de aplicar o piso nacional da enfermagem. E assumiu um outro compromisso, no ano passado ainda, né, que foi o seguinte, que foi fazer um reaproveitamento dos cargos de controle de endemias para o combate de endemias. Por quê? Porque são categorias com salários muito diferentes, mas que fazem exatamente o mesmo trabalho, né? E fazendo esse trabalho, nada mais justo do que ganhar o que o piso da outra categoria ganha. Então, foi, junto ao sindicato, ajustado um projeto de lei que faria com que esses profissionais tivessem um prazo para se qualificar de forma técnica, né, e poder ascender a essa nova carreira que é o piso nacional dos agentes de combate de endemias. Isso era para ter sido aplicado em abril. Esse projeto era para ter entrado aqui na Câmara em abril, junto com a database, e não foi. O prefeito não explica por quê, a prefeitura não explica por quê, e não se sabe qual o motivo desse projeto não ter vindo. Ou seja, o prefeito está descumprindo com a palavra dele, junto com 22 profissionais efetivos. São 22 profissionais efetivos que poderiam, né, sim estar hoje recebendo o piso, né, nacional da categoria. E aí, naquele momento, a gente também trouxe a questão da enfermagem. A enfermagem está aqui hoje, por quê? Porque também na database o prefeito assinou a ata e firmou compromisso, né, com a categoria de fazer que esse piso vigorasse na carreira da enfermagem, porque nós temos uma das carreiras mais baixas da Grande Florianópolis. Os salários eles são os menores da Grande Florianópolis. E esse piso na carreira, que é o que o sindicato briga, o que a categoria quer, ele vem com o seguinte objetivo, de dar mais tranquilidade, dignidade, uma melhor condição salarial e de vida, e isso reflete em atendimento à população. O servidor público valorizado, ele faz com que a população seja melhor atendida, mais qualificada. Esse atendimento ele é diferenciado, né? Diferente de quando tu vai trabalhar de forma cabisbaixa, desanimado, sem aquilo que é de direito. Então, esse piso, ele tem um valor inicial para os enfermeiros de R$ 4.750. Esse é o valor que o enfermeiro ganha, né, hoje nacionalmente, né? É pouco ainda, é muito pouco. Por quê? Porque a enfermagem ela tem um trabalho que ela não pode ser quantificada em valor, que é o trabalho de cuidar da vida humana, de cada um de nós. E aí é importante a gente frisar, falaram aqui da pandemia em relação à empresa Jotura, a empresa de ônibus,
né, que já não é mais desculpa. De fato, não é mais desculpa para a empresa, mas foram esses profissionais que estão aqui que vacinaram cada um de nós durante a pandemia. Lá no terminal integrado, inclusive, porque a Jutur não funcionava. Né? A Jutur não funcionava. Então, esses profissionais que estão aqui são os profissionais que cuidam da saúde da Palhoça, da saúde municipal. Então, não existe motivo do prefeito não querer aplicar o piso na carreira. Ele pode e ele deve. É um dever do gestor municipal. Isso está muito claro na legislação que foi aprovada para poder trazer a questão do piso nacional da enfermagem. E eu digo o seguinte, trago um alerta a essa Câmara, né, e aos vereadores, que é um dado muito preocupante. O município de Palhoça recebeu menos recursos do que o município de Santo Amaro. Por quê? Nós não sabemos o motivo real do porquê esses dados que deveriam ter sido atualizados não foram. Existe uma sigla, que é o CNES, né, que significa o seguinte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde. Todos os profissionais da saúde devem ser informados lá com o cargo, com a carreira que ele tem, com o cargo e com a questão da formação dele. O município de Palhoça tem esses dados desatualizados, muito desatualizados. Para terem noção, esse ano, o município de Palhoça vai receber por mês R$ 89.800 para aplicar na carreira desses profissionais, o que dá um montante de R$ 808.900. Santo Amaro, que é um município muito menor que a gente, né, que o nosso, que é um município com uma arrecadação financeira bem diferenciada, inclusive, vai receber o valor de R$ 1.144.899,90. O que explica isso? Que ingerência é essa que está acontecendo no município de Palhoça, na Secretaria Municipal de Saúde, que não permite, ou que não faz, porque não quer, a atualização de cadastro? Porque cada cadastro atualizado é mais verba que o município recebe. Por que o município não quer receber verba do governo federal? O que explica isso? Não tem nada que explique isso, a não ser a falta de gestão efetiva na Secretaria de Saúde. E os dados comprovam isso. São dados públicos, estão disponíveis no governo federal. E aí, né, nós entramos na nossa database, os vereadores aprovaram aqui a database, inclusive, né, uma database onde o sindicato avançou em vários pontos com a categoria, auxílio à alimentação, né, reposição de inflação, teve problema com a educação de fato, teve um problema com a educação, né, mas 2 pontos que deveriam ter sido cumpridos pelo prefeito, os acordos que o prefeito assinou em ata, já no ano passado, não estão sendo cumpridos. E aí o sindicato questiona o seguinte motivo: por que é que o prefeito Eduardo Frécia não cumpre acordo? Não cumpre acordo. Se tu assina um acordo, e todo mundo que está aqui nessa sala e ali fora sabe, que a partir do momento que tu firma um acordo, tu cumpre. Isso é a política, e isso também é o caráter de cada um. E aí eu pergunto, por que o prefeito Eduardo Frécia vem se esquivando das mesas de negociação que o sindicato vem pedindo? Porque teve uma recusa de assembleia, é natural que tenha uma recusa na assembleia quando uma categoria não está favorável a uma proposta do executivo. Isso é do movimento sindical, é da política sindical, é da relação do trabalhador com o patrão. Isso tem que ser algo muito natural, né? E aí eu falo aqui, o vereador Pitanta já foi prefeito, né? O ex-prefeito Camilo já teve também situações com o sindicato, mas tudo aquilo se resolvia, né, às vezes numa mesa de negociação, e não é difícil. Não se pode fazer política com o fígado. A política ela tem que ser pensada de forma inteligente. E o que o prefeito Eduardo Frécia faz hoje é se recusar a receber o sindicato, se recusa a receber o sindicato por conta de manifestação da categoria. A categoria tem legitimidade, né? E aí eu falo, vereador Pitanta, que não estava aqui, eu falei antes, se fosse na época do senhor, teria recebido, porque sabe como negociar e fazer política, né? É isso que acontece. Já foi prefeito, tem experiência política. O prefeito Eduardo Frécia, ele não pode fazer esse tipo de situação e penalizar a categoria, porque ele está penalizando a população. O que explica? O que explica
esse tipo de embate em relação à categoria. É só cumprir aquilo que está escrito na ata. O município de Palhoça aprovou no ano passado, na lei orçamentária, 1.580 bilhões de reais, mais ou menos, para o orçamento público desse ano. Nós estamos com um limite prudencial, com uma despesa total de pessoal, em torno de 49%. Longe ainda do limite de alerta, que é 54%, próximo do limite prudencial, mas com gordura para queimar em relação ao salário. E agora, nesses meses que o município começa a arrecadar impostos, ele começa a distanciar a despesa total de pessoal da despesa da receita corrente líquida. Ou seja, tem verba para queimar. E por que a gente não vai, por exemplo, aumentar e fazer valer o direito dos trabalhadores do SAMU, por exemplo, que são técnicos de enfermagem, que estão todos os dias ali recebendo, né, os telefonemas, os pedidos de socorro, de ajuda do município de Palhoça? Por que a gente não vai valorizar o enfermeiro? Por que muitas vezes é o responsável pelo posto de saúde? Na maioria das vezes. Porque muitas vezes as equipes da saúde elas não estão completas. Então, os auxiliares de enfermagem, né, que fazem, os técnicos de enfermagem, que cuidam da população, esse pessoal todo foi fundamental para a gente superar a pandemia, né? E nesse sentido, vereadores, o projeto ele ainda não entrou na Câmara, né? E muito provavelmente o prefeito não mande por hora, porque o que o sindicato escuta da prefeitura é que não tem interesse de pagar o piso. É o trabalhador que está descumprindo o acordo ou é o prefeito? Imagina se a enfermagem para nesse município. Como é que ficam as unidades de saúde? Porque o sindicato tem que atender a categoria, os interesses da categoria. Isso é natural do movimento sindical e é natural desse movimento político que a gente faz na cidade. Nós temos instituições muito próximas aqui. A Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o Fórum, tem o sindicato. A gente sempre conseguiu um bom relacionamento, né, e um bom entendimento em relação ao avanço de várias situações. Mas, nesse momento, o prefeito fecha as portas porque se sentiu ofendido com a manifestação na frente da prefeitura. Ora, se eu me sentir ofendido com qualquer, né, toda hora que eu tiver a recusa de um ofício da prefeitura ou uma negativa da prefeitura, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de conversar com o prefeito? Que é o meu maior interessado para poder resolver o problema dos trabalhadores? Não é dessa forma que se age. Não é dessa forma que se age. Isso está demonstrando imaturidade política. Isso demonstra que o prefeito Eduardo Frécia, apesar de ter toda a questão técnica muito bem trabalhada, politicamente, há muito que ser feito. Há muito que ser feito. E por isso, vereadores, mais uma vez, essa casa assumiu no ano passado um compromisso com a enfermagem. E nós precisamos cobrar do Executivo, ajudar nessa luta. A categoria que está aqui hoje num número um pouco mais reduzido, porque é uma categoria que faz plantão, não tem um trabalho apenas, tem 2, 3 trabalhos, fazem plantão. O pessoal do SAMU está aqui, daqui a pouco já tem que sair, porque está fazendo plantão em outro local. Né? Os técnicos, a mesma coisa. Então, é uma categoria que a gente precisa, sim, de piso na carreira. Não é complementação salarial, igual o prefeito fez com a educação. Everton, conceda uma parte, por favor? Sim. Você falou que são 22